classe de baixo ela é feita para ser vetada mesmo, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. São peças desqualificadas como seres humanos de segunda categoria. São feitos para serem enquadrados. Se você tiver problema, joga você num lixo social e coloca outro no seu lugar, porque a oferta de mão de obra é muito grande. É uma sociedade que comete crimes contra a sua população. E cria, naqueles que são sabotados e roubados, o sentimento de culpa pela sua própria sabotagem, pela sua própria situação social. E é um sentimento mentiroso. É preciso a gente perceber as induções sociais e perceber que elas levam a gente para o enquadramento. Você sentir inferioridade, você sentir culpa pela sua situação, uma situação que a própria sociedade te levou, é uma programação da própria sociedade. Eu acho que na academia você encontra exceções à regra. E essas exceções já estão fazendo um trabalho de levar a psicologia, levar a interiorização, né? Porque nada mais é do que você olhar para dentro de si, para as periferias, de uma forma muito pontual e incipiente, porque isso tinha que ser um programa de Estado. Mas o Estado, dominado por um punhado de podres de ricos, que vive da exploração, que vive se beneficiando dessa situação social, ele não tem condição de criar de verdade atendimento capilarizado nas comunidades. Sabe? Isso aí está sendo feito por exceções à regra, de maneira muito pontual. Eu acho que gradualmente, quando se for percebendo realmente que é preciso esclarecer as pessoas de baixo, o Estado vai começar a se transformar, a ser mais, vamos dizer assim, preenchido por pessoas que têm interesse em justiça social, em atender realmente a população, porque essa é a função do Estado em teoria, né? A servir a população com seus direitos. E esse é um direito da população. E é mais um que é negado. O direito ao trabalho psicológico em si mesmo, para poder compreender os seus próprios mecanismos, como foram criados. Eu acho que teria que ser uma psicologia social, para levar em conta a estrutura da sociedade na formação dos problemas, dos bloqueios, dos sentimentos de inferioridade, dos complexos, dentro de si. Mas eu acho que é uma necessidade da estrutura social. Na verdade, a partir do momento em que você olha para a estrutura, você percebe que ela precisa de humanização em todas as áreas. Na medicina, na engenharia, no direito, em todos os lugares, nos transportes, nas minas de energia, porque todos os ministérios são ocupados por interesses mega empresariais, a serviço sempre do interesse do lucro. Nós estamos numa sociedade que, na estrutura dela, não está colocado no patamar de maior importância o ser humano. Nós somos uma sociedade que ainda não chegou a ser humana. No patamar de maior importância da sociedade está a economia, está o lucro, está a propriedade, enquanto que o ser humano em si ele está em segundo plano, está num plano secundário, de menor importância. Apesar de toda a hipocrisia, né? História para servir ao povo, isso é mentira. É só a gente observar a prática cotidiana. Uma sociedade que me ostenta gente miserável, evidentemente não é a sociedade humana. Uma sociedade humana ela teria uma prioridade muito grande em extirpar essas situações que são facilmente resolvíveis. Tem grana, não precisa de muita coisa, tem agricultura familiar, tem programas de Estado para serem feitos, mas são impedidos. São impedidos porque a existência da miséria, da fome, do abandono, da ignorância não é uma incompetência, não é um desleixo, não é estratégico, é planejado. Isso aí é decidido. Você tem que manter essa situação social para manter o usufruto de um punhado sobre a sociedade. E você pega as classes que têm acesso ao consumo e você fabrica a mentalidade de acordo com a mentalidade de cada um. A mídia é uma coisa super rica que está a serviço desses grandes banqueiros e mega empresários que formam essa mentalidade. Ela contrata pessoas do maior gabarito em psicologia do inconsciente, antropologia, em sociologia. Tem laboratórios de pensamento que fabricam os pensamentos e é implantado pela própria mídia, que está dentro da casa de cada um, está nas redes sociais. É a mídia engenheirada, é a mídia empresarial. Forma as mentalidades. Aí é que eu digo, cabe a cada um olhar para os seus próprios valores e se questionar, peraí, os meus valores fui eu que escolhi ou eles foram construídos? A minha revelia com psicologia do inconsciente
Como é que eu vejo o mundo? É com os meus olhos mesmo? Ou é com as lentes distorcidas que a mídia trabalha o tempo todo para distorcer a realidade, para todo mundo ver troncho, de acordo com os interesses empresariais? Os meus desejos são meus ou são induzidos pelo massacre publicitário? Os meus valores, fui eu que escolhi? Ou foi essa sociedade que implantou dentro de mim e me faz sentir inferioridade porque eu não tenho uma roupa de marca? Não é porque eu não tenho sentimento, é porque eu não tenho coisas. Quando o valor de uma pessoa, qualquer um em sã consciência percebe que o valor de uma pessoa está no seu sentimento, no sentimento que ele produz em si, em volta, está na sua conduta, está no seu caráter, está no seu temperamento, está na sua inteligência, está na sua visão de mundo, está na sua atitude diante da coletividade, está na parte abstrata. O valor de uma pessoa é abstrato, mas os publicitários fazem um trabalho para a gente confundir valor com preço. Você vale o preço da sua roupa, você vale o preço do seu carro, você vale o preço do seu salário, que vem a ser o preço da sua vida. É uma inversão de valores, é preciso a gente perceber isso para poder decidir com um pouco mais de liberdade e não esperar a aprovação das mentalidades convencionais, porque não vai haver. Quando você age em acordo com a sua consciência, muita gente age como quem diz assim: quem você pensa que é para exercer sua consciência? Todo mundo viola a consciência em algum ponto e já fica com raiva de você. Já cria uma repulsa. Por quê? Porque o seu comportamento é quase que uma denúncia do submetimento das pessoas que violam sua consciência por pressão social, para ter o chamado respeito social. Quando eu percebo que o respeito social me custa meu próprio respeito, eu abro mão do respeito social. Vai se fuder, eu não vou precisar ser respeitado pelas minhas coisas. Se é para me respeitar pelas minhas coisas, eu prefiro que não me respeite. Eu prefiro que me respeite pelo que eu sou. E aí esse respeito vai vir das melhores pessoas. Com quem vale a pena se relacionar. As que me desprezam, as que desprezam a gente pela forma, as preconceituosas, não vale a pena ter a atenção dessas pessoas. Pelo contrário, é um favor que me fazem me desprezar, porque não ocupa meu tempo. Eu já conheço essa mentalidade. Ela não me ofende, mas também não me diz nada. Me mostra uma pessoa desinteressante. Eu quero tratar com pessoas interessantes, que me acrescentem, que seja agradável tratar, que me instruam, que troquem com a gente, que tenham contatos mais profundos, mais respeitosos. É com essas pessoas que eu quero tratar. Então, quando eu deparo com uma discriminação, com um olhar de desprezo, ele não me diz nada além de que ali tem uma pessoa que é capaz de desprezar outra pessoa. Por que eu vou me afetar com isso? Eu teria vergonha de estar no lugar dele, de estar desprezando os outros. Se ele é capaz de desprezar, está falando de si, é um arrogante a mais no mundo. E a arrogância é um elemento altamente estimulado pelo condicionamento social, pelos valores, pela ideologia social. Então, o cara arrogante, ele não está fazendo nada mais do que exercendo uma programação social. Ele está repetindo o que foi programado, me julgando pela minha roupa velha, sem marca, ou pelo ninho velho que eu posso estar andando, sei lá. Ele está falando muito mais de si do que de mim. Eu vou ser um induzido pela sociedade se eu me sentir inferior por esses motivos. Eu acho engraçado, cara, ter esse tipo de olhar para cima de mim, porque eu acho constrangedor pro lado dele. Eu vou só detectar uma pessoa desinteressante e vou virar minha atenção para outro lado, porque tem tanta gente no mundo, eu vou procurar pessoas mais interessantes. A partir daí, eu ganho uma segurança de autoestima que eu não vou me sentir humilhado. Eu já tive em todas as situações sociais que você pode imaginar, dormindo em papelão, pedindo o que comer. Eu nunca me senti humilhado, porque eu estava sempre aprendendo com tudo, inclusive com o comportamento arrogante, do desprezo, da suspeita, da agressividade. Para mim, tudo serviu de aprendizado, e isso serve de aprendizado. É preciso a gente se desenvolver, não só para o lado do saber, mas para o lado da sabedoria também, para não estar se aborrecendo sem necessidade, com as coisas que o mundo coloca para aborrecer a gente, né? As opiniões que a gente escuta, sabe? Que se eu tenho alguma raiva, ela não é pessoal, é a raiva do sistema social, que faz as pessoas terem opiniões absurdas a respeito da realidade, que faz as pessoas serem competitivas, egoístas, estimula até o mau caráter para você vencer, para você se dar bem. Sabe? Eu detecto essas pessoas, mas eu não crio um sentimento ruim com essas pessoas. Eu tenho um sentimento ruim com a produção desses sentimentos. Essas pessoas são vítimas, elas não vivem bem com isso. Elas sofrem consequências de ser assim. Sabe? Elas provocam, elas criam o seu próprio inferno pessoal com o mundo.
As pessoas que julgam, por exemplo, observa uma pessoa julgadora, ela se aborrece a cada passo que ela dá, a cada ambiente que ela entra. Toda hora a pessoa que julga se aborrece. Sabe, eu fico sem entender, eu não me dou o trabalho de julgar ninguém, não. A pessoa está certa ou errada, ela está seguindo a consciência dela. Ela pode ter a consciência diferente da minha. Eu não faria o que ela está fazendo, mas não quer dizer que eu vou julgar essa pessoa. Eu não faria a mesma coisa. Agora, o que ela fez, ou o que ela faz, ou o que eu faço, é sempre plantio. A consequência está ali na frente. A gente colhe as consequências do que a gente produz, do que a gente planta, do que a gente decide. Cada decisão é uma escolha é um plantio. Você planta um fruto amargo, você vai colher um fruto amargo. Você planta espinho, você vai se ferir nos espinhos. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que ela tem uma psicografia. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória.